Graça e paz, povo lindo do Senhor, que hoje seja o melhor dia da sua vida. Esses dias a gente teve um estudo sobre a jovem que, com a sua fé, acabou ajudando o general Naamã a ser curado. E esses dias, ainda meditando sobre esse texto, eu pude perceber que tem uma palavrinha lá no estudo da nossa revista que fala sobre a arrogância de Naamã. E é sobre isso que eu queria conversar e refletir com você hoje. E como o tema é, não seja arrogante. Mais uma vez, não seja arrogante. O tema, ele é muito sugestivo, mas alguns não têm nem ideia do que é arrogância ou ser arrogante. E aí eu vou dizer para você o que é que o dicionário diz. O dicionário diz assim, olha, arrogância quer dizer prepotência ou atitude de quem se sente superior a outra pessoa. Alguém que despreza outra pessoa. Coisa difícil, né? Que coisa dura. Então uma pessoa arrogante é aquela que despreza a outra. Uma pessoa arrogante é aquela que se sente superior a outra. Deixa eu dizer mais para você o que é que a gente aprende aqui. Qual é um sinônimo, uma palavra semelhante à arrogância? Alguém que é estúpido, alguém que desconsidera outros. Então uma palavra que é sinônimo à arrogância é estupidez, desconsideração, uma pessoa rude. Imagina, a palavra semelhante, como é difícil, né? E qual é o contrário de quem é arrogante? O antônimo de arrogância. Uma pessoa amável, uma pessoa delicada, uma pessoa humilde, uma pessoa submissa. É o contrário. Queridos, vejam só, hoje o que mais tem são pessoas arrogantes, querendo ser melhores, querendo pisar em outras. Tem um ditado popular que chega ao ponto de dizer assim: quer conhecer o homem, dê o poder a ele. Um texto que a gente lê lá no segundo livro de Reis, capítulo 5, vai falar sobre a questão do general Naamã, que ele tinha lepra, que ele estava doente, que ele recebeu um conselho de uma jovem para ir lá em Israel, ele era da Síria, e recebeu um conselho para ir lá em Israel, onde o profeta estava, para poder receber a sua cura. Deus iria usar o profeta para que ele pudesse ser curado. E ele comete alguns erros com a sua arrogância, por achar que por ser general merece status e glamour e qualquer outra coisa. Ele comete erros antes da cura dele. Qual é o primeiro erro que a gente encontra na história de Naamã? Ele procura a pessoa errada. Ele chega para o rei e diz: meu rei, me libere para ir lá a Israel para tentar encontrar alguém que possa me ajudar a ser curado da lepra, que era uma doença incurável naquele tempo. E aí o rei libera. Quando ele vai para Israel, a ordem que ele tinha, ou melhor, o conselho que ele tinha era ao profeta que está em Israel. Ele vai direto para o rei. Ele não vai ao profeta, ele vai direto ao rei, porque ele era o general, estava mandado de um outro rei, e na cabeça dele, ele deveria procurar alguém que tinha autoridade. Na cabeça dele era de general para general, de general para rei. Às vezes acontece isso, pessoas que o seu título sobem à cabeça, pessoas que eram peão passou a ser chefe, pessoas que eram funcionário passou a ser proprietário, e muitas vezes acabam pisando. Uma vez eu aprendi que quem sofre dificilmente vai fazer outros sofrerem. Quem sofre, porque sabe que é ruim. Agora tem tanta gente maldosa e perversa, com falta de caráter, que mesmo sofrendo, aí recebe algo a mais, faz os outros sofrer, ainda diz assim: eu sofri, tu não vai sofrer. Não pode ser assim. Não se paga mal com mal, nós temos que fazer a diferença. O general, ele foi procurar o rei, mas deveria ter procurado o profeta, ele deveria ter procurado o Eliseu. Isso também acontece dentro da igreja, infelizmente. Tem pessoas que querem andar com o pastor e devem andar com o pastor, querem andar com o presbítero, com líderes, mas a intenção de andar não é de aprender. A intenção de andar, no popular que a gente costuma falar, é mais babar, é querer aparecer. Queridos, tem tanta gente dentro da igreja precisando de ajuda. Tem gente que quer dar um abraço no pastor, e deve, porque o pastor precisa de abraço, mas não quer dar um abraço no irmão dentro de uma igreja. Tem gente que quer subir no púlpito, achando que o púlpito é o melhor lugar para se estar, e não quer pregar numa praça, não quer pregar um mendigo, acha que o lugar dele é lugar de destaque. Saia do pedestal, diminua. Eu sei que um dia vai chegar o seu tempo, mas a questão principal é o que você busca, o que eu busco. Ele foi procurar a pessoa errada. Ele foi fazer o que era errado, deveria ter procurado um profeta. Às vezes nós vamos fazer ou procurar ajuda ou fazer algo e vamos procurar pessoas que são grandes, e nem sempre isso
vai dar certo. Na grande maioria, são os pequenos que acabam nos ajudando. E aí eu preciso que você tenha uma boa reflexão e saiba separar o que eu estou lhe dizendo, para você não apenas achar que eu estou lhe induzindo a não procurar pessoas que sejam grandes e possam ajudar. Porque se você anda com pessoas que têm um nível cultural melhor, você vai aprender sobre esse nível cultural, mas não aprender para pisar em quem não tem. Você precisa sempre estar querendo crescer, subir um degrau a mais na sua vida. E isso não só você como eu, como todos nós. Mas o problema que eu estou falando é da arrogância, as pessoas que querem pisar no outro. E aí é o que acontece aqui na história. Foi o que aconteceu. Naamã, ele foi para o rei, porque na cabeça dele ele achava que o rei é que poderia ajudar, e rei para general é autoridade. Segunda coisa que a gente percebe é que ele, quando o rei diz, não é comigo não, o rei se desespera, não é comigo não, é com o profeta. E aí Naamã vai em direção ao profeta. Só que na cabeça de Naamã, ele tinha um pensamento, um projeto, um plano. Ele tinha algo que dizia assim: ele vai vir comigo, me encontrar, eu sou um general, o general da Assíria, tenho muita autoridade, então ele vai vir me encontrar, vai vir de certa forma de reverência, porque eu sou um general. Na verdade, o profeta mandou alguém dar um conselho a ele: vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. O general fica estressado, porque ele diz que isso não deveria acontecer, que quem deveria ter vindo era o próprio profeta. Queridos, às vezes Deus usa os pequenos. E eu ainda acredito que não é às vezes, é sempre. Deus pode usar qualquer pessoa. Deus pode usar um pássaro cantando, para quando você ouvir um pássaro você ficar feliz por saber que um pássaro tem vida, você tem vida. Deus pode usar qualquer coisa porque Ele é Deus. Então a gente não pode achar que Deus só vai usar os grandes. Deus, Ele usa quem quer, na hora que quer, da forma que quer, quando quiser. Ele é Deus. Quando a gente acha que Deus só usa as pessoas grandes, a gente acaba quebrando a cara e colocando muita expectativa onde não deve. Temos que saber separar sempre. Eu não estou dizendo que não devemos procurar pessoas que têm um nível de conhecimento maior. Tem que procurar, mas eu estou dizendo que não deve ser uma prioridade. Aquele homem, ele erra por achar que deveria ser exaltado, ser glorificado, ser honrado pelo profeta, mas o profeta sabia que só deve ser adorar a Deus. O profeta sabia que só deveria se colocar diante de Deus. O profeta já sabia até o que devia fazer, porque Deus direcionou o coração dele. E aí ele foi lá e mandou alguém dizer: vai lá e mergulha 7 vezes. Então a arrogância de Naamã foi tão grande que ele achava que as pessoas tinham que vir com ele de igual por igual. Ele não poderia se rebaixar. E como a palavra diz, não é bem se rebaixar, é que os últimos serão os primeiros, os menores serão os maiores. É assim que a gente precisa ver. E por fim, a Bíblia diz que ele tinha que mergulhar no Rio Jordão, dar 7 mergulhos. Vejam o que é que ele diz na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, capítulo 5, versículo 12 do 2º livro dos Reis. Por acaso os rios de Abana e Farpa em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar nele e ficar curado? Não é o que ele acha. Ele achava que era lá nos rios da Assíria que ele seria curado. A prepotência, a arrogância, a ousadia dele de achar que os rios eram melhores e iam trazer a cura, fez ele esquecer que quem opera o milagre é Deus onde quer. Então ele não podia pensar dessa forma: você não pode, eu não posso, eu tenho que apenas confiar e acreditar no poder de Deus, no agir de Deus, para a cura acontecer nas nossas vidas. E aí, quando ele obedece, quando ele se humilha, ele recebe a cura. Depois que ele mergulha 7 vezes, ele recebe a cura. Mas ele só mergulha porque alguém dá um conselho para ele. Aqueles que estavam com isso: meu senhor, general, se ele tivesse pedido para o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor não faria? Isso é tão fácil mergulhar 7 vezes. Mergulhe. Ele obedece e depois da obediência ele é curado. Queridos, eu quero dizer para você que deixe a arrogância de lado, seja humilde. Mesmo que você consiga chegar em um patamar alto, seja humilde, se coloque diante do Senhor, tenha amor com as pessoas, cuidado com as pessoas, porque são pessoas iguais a você, talvez com nível de intelecto menor, talvez com nível cultural menor, talvez com aquisição financeira menor, talvez, mas essas pessoas precisam de cuidado e carinho. E nem todo mundo que não tem dinheiro, nem todo mundo que não tem um conhecimento cultural, que não tem um estudo, não merece cuidado. Todo mundo merece ser cuidado, porque todo mundo tem sempre o que ensinar. Amém? Então não seja arrogante, seja humilde. Sei que demorou um pouquinho esse vídeo, mas eu sei que vai ser para te abençoar e me abençoar. Que Deus te abençoe poderosamente. Deixe de ser arrogante. Se coloque diante do Senhor, porque os últimos serão os primeiros, porque aqueles menores serão os maiores, e Deus vai te exaltar no tempo certo. Amém? Deus te abençoe.